anos. 6 anos com muita música, notícias e entretenimento. 6 anos conectando corações e alegrando vidas e fazendo parte do seu dia a dia. A rádio mais bem conceituada, com uma programação feita para você. Agradecemos a cada ouvinte que ouve a Rádio Sol e faz parte dessa história. Você, ouvinte, é a nossa maior inspiração. Rádio Sol Itaúna, feita para você. 37 3201 1201. solradio.com.br. Rádio Sol, feita pra você. Eu tô ligado. Eu tô ligado na Rádio Sol, feita pra você. Todo mundo se liga aqui. Está entrando no ar, direto da redação. Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. Oferecimento. A Cooperita tem tudo para o produtor rural. Rações, remédios, laticínios Cooperita, produtos em matéria, requeijão, doce e muito mais. Produtos fabricados artesanalmente na cidade de Itaúna, Minas Gerais. Além dos produtos derivados do leite, a Cooperita ainda conta com um supermercado próprio, aberto a toda a população para a compra de seus produtos. A Cooperita tem um selo de inspeção federal. Cooperita, sabor do campo ao paladar. Rua Silva Jardim, 888, 37 3249 3500. Edinho Vidros e Móveis Planejados. Vidros, espelhos, molduras, divisórias, vitrines, forros em PVC, box em vidro e acrílico, corrimão, corporil e toda a linha de móveis planejados comerciais e residenciais. Cada projeto é tratado com cuidado e atenção aos detalhes para garantir sua satisfação completa. Edinho Vidros e Móveis Planejados. Rua Luzia Gonçalves Nogueira, 375, bairro Eldorado, Itaúna. 37 998 26 9820. Bom dia, ouvintes! Está no ar o direto da redação da Web Rádio Sol de Itaúna desta quarta-feira, dia 19 de agosto. Hoje é o Dia Nacional do Historiador. Eu aproveito para mandar um abraço para minha amiga Ana Maria Nogueira, historiadora itaunense, uma pessoa super querida. Hoje também é o Dia Mundial da Fotografia, o Dia Nacional do Ciclista, que conscientiza sobre o respeito no trânsito ao uso da bicicleta, né? Lembre-se sempre, uma bicicleta leva uma vida. O Dia do Artista do Teatro, também, né? Um abraço ao grande ator de Itaúna, o Marco Antônio Lara, o Cotonho, em nome de quem eu abraço todos os meus amigos e amigas do teatro, o pessoal que faz um trabalho maravilhoso. Itaúna, região, todo o Brasil, né? Hoje é o Dia Mundial também, gente, da ajuda humanitária, que lembra trabalhadores que ajudam pessoas em crises globais, e o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, que também é um dia para sensibilizar, né, a população sobre essas pessoas, né, que vivem em situação de rua. Então, quantas datas lindas e importantes, né, são comemoradas hoje, nesse dia 19 de agosto. Um abraço também para minha amiga Dirlene Melo, dentista, que hoje está completando, né, fazendo aniversário, não sei quantos, mas está fazendo aniversário, né, gente? Coisa boa fazer aniversário. Estamos ao vivo, gente, e em transmissão hoje pelo aplicativo e site da Rádio Sol, solradio.com.br, pelo Facebook Rádio Sol Itaúna e também pelo YouTube. É isso aí, procura lá no YouTube Rádio Sol Itaúna, a gente também está ao vivo. E daqui a pouco o programa estará na íntegra para você rever as nossas reportagens e dar a sua opinião no TikTok e no Instagram.
Aqui no Direto da Redação você confere as notícias locais da região e do mundo. Notícia com credibilidade e profissionalismo. Direto da Redação tem um patrocínio de Cooperita, gente. Onde você encontra manteiga, requeijão cremoso ou em barra, doce de leite, uma completa de queijos, além de bebidas lácteas de diversos sabores. Tudo produzido dentro de padrões de altíssima qualidade. Além do cooperativo, que mais na região, a veterinária supermercado fica ali na rua Silva 888, no bairro Universitário, Itaúna. O telefone é o 3249-3500. Direto da Redação patrocínio também de Edinho Vidros e Móveis Planejados, onde você encontra soluções completas em vidros, espelhos, boxes e móveis planejados feitos sob medida para cada ambiente. Edinho Vidros e Móveis, transformando ambientes com estilo e sofisticação. Fica ali na rua Luzia Gonçalves Nogueira, número 375, no bairro Eldorado, em Itaúna. O telefone é o 379-9826-9820. Quer ser um patrocinador do melhor jornal de Itaúna e região? Entre em contato com o nosso departamento comercial. O telefone é o 37-3201-1201. Repetindo, o telefone do nosso departamento comercial, Rádio Sol Itaúna, 37-3201-1201. Fique agora com as manchetes que são destaque dessa edição. Direto da Redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. Luto na dramaturgia brasileira. Brasil se despede de duas grandíssimas atrizes, duas gigantes, Laura Cardoso e Glória Menezes, no mesmo dia. CONTRAN regulamenta novas regras para a fiscalização da lei seca. E amigos e familiares se despedem hoje de jovem vítima de acidente de trânsito em Itaúna. Direto da Redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. Olha, gente, essas e outras notícias você acompanha em alguns instantes logo depois do nosso pensamento da semana. O nosso pensamento da semana é esse aqui, olha. Quando você olha longamente para um abismo, o abismo olha de volta para você. Então fica com aquela imagem, uma pessoa, né, à beira de um abismo, de um precipício, olhando, né, vendo aquela profundidade, né, aquele lugar ali, né? E aí esse abismo olha de volta para você. Vamos fazer aqui hoje uma aplicação desse pensamento que do filósofo alemão, né, o escritor alemão Friedrich Nietzsche, que fala o seguinte: se você, como que a gente pode aplicar isso nas redes sociais? Cuidado com o algoritmo, tá? O algoritmo pode se tornar um abismo e te engolir, ok? Porque o algoritmo, ele se alimenta principalmente de indignação. Por exemplo, um exemplo aqui, você vê um minuto, né? Indignação. Aí você abre o celular, vê ali uma opinião, uma coisa absurda com a qual você não concorda, aí você responde. Aí logo depois vem outra, aí você responde. Aí vem alguém que pensa diferente, aí discute. Depois outro comentário, mais uma discussão. E aí o algoritmo entende que aquele assunto te engaja. O algoritmo entende, olha, essa pessoa aqui, ela fica engajada nesse assunto. Tudo que eu for mostrando, ela vai reagindo, ela fica com raiva e ela vai respondendo. E aí alguém que comenta, que pensa como ela, dentro desse aspecto aqui, ela vai lá e comenta também, apoia. E aí, quando você vê, você passou
horas envolvido naquela coisa que está te consumindo. O paradoxo, gente, é o seguinte: podemos acabar dando mais atenção ao que odiamos do que ao que amamos. E aí o abismo começa a ocupar a nossa mente. Uma pessoa sábia aprende a perguntar: isso merece a minha atenção? Essa talvez seja uma das perguntas mais importantes na vida contemporânea. O que você alimenta com o seu algoritmo? Qual é o abismo que está te consumindo a partir do algoritmo? Você Direto concorda? da redação, a apresentação da jornalista Ellen Lara. Você concorda com essa colocação? Faz sentido para você? Já vivenciou esse tipo de situação de ficar esgotado mentalmente depois de certas discussões, depois de um tempo que você passa ali na rede social? Comenta, manda a sua opinião pra gente, acessa as nossas redes sociais, me diz o que você pensa a respeito disso e como esse pensamento pode contribuir para você, tá bom? Direto da redação, a apresentação da jornalista Ellen Lara. Comece o seu dia muito bem informada a partir de agora aqui no Direto da Redação. São 9h15. O Brasil se despede das gigantes Glória Menezes e Laura Cardoso no mesmo dia, gente. Horas após a confirmação da morte da atriz Laura Cardoso, aos 98 anos de idade, em São Paulo, mais uma gigante da TV brasileira se foi. A atriz Glória Menezes também morreu nesta terça-feira, dia 18, aos 91 anos de idade. Destaque na dramaturgia brasileira, Glória construiu uma carreira de quase 6 décadas, atuando no teatro, no cinema e na televisão. Natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, iniciou uma carreira no teatro. Depois passou a ganhar espaço nas telas. Em trabalhos mais reconhecidos estão os papéis nas novelas Irmãos Coragem, em 1970, Guerra dos Sexos, em 83 e Deus nos acuda, em 1992. Outro papel de grande destaque foi a heroína Dona Sol, na novela Sangue e Areia, de 1967. Na obra, a personagem da atriz, vive um romance com o protagonista Juan Galhardo, vivido pelo ator Tarcísio Meira, com quem Glória foi casada até a morte do ator em 2021, que morreu em 2021 por complicações da Covid-19. Então foi uma perda inestimável, para a dramaturgia brasileira, duas grandíssimas atrizes com uma história maravilhosa no teatro, na televisão, em novelas, em cinemas. É lamentável mesmo. O presidente Lula decretou luto oficial por 3 dias pela morte das duas atrizes. Direto da redação, a apresentação da jornalista Ellen Lara. Morte de jovem em academia acende alerta para riscos cardíacos. Atenção, pessoal, dessa vez a vítima foi uma adolescente de 17 anos que morreu no último dia 12 após passar mal em uma academia em Fortaleza. Atenção, gente, fazer atividades físicas ainda é a melhor forma de prevenir doenças, aliado com uma alimentação equilibrada, e previne inclusive doenças cardiovasculares, mas com atenção e cuidado. Esse alerta, mais informações sobre essa situação com a repórter Márcia Vieira. Outro caso de morte súbita aconteceu em uma academia de Fortaleza. Dessa vez, a vítima foi uma adolescente de 17 anos que morreu no último dia 12 após passar mal
em uma academia localizada no bairro João 23. Desde julho de 2025, a capital cearense soma 6 ocorrências similares. O professor Welton Godinho, integrante do Conselho Regional de Educação Física, o CREF-5, fala sobre as causas da morte súbita. Entre pessoas mais jovens, como foi o último caso, normalmente há uma doença genética ou congênita que ainda não tinha sido identificada, até porque alguns sinais se manifestam no esforço, tipo algumas cardiomiopatias, anomalias da artéria coronariana. Em adultos mais velhos, a doença das artérias do coração torna-se uma causa mais frequente. Também podem contribuir para isso, né? Algumas inflamações no coração, uso de estimulantes, anabolizantes e outras substâncias. É importante esclarecer, né, que não dá para atribuir uma causa ao caso dessa jovem sem o resultado da investigação médica. Nem todos os episódios podem ser previstos, mas o risco pode ser reduzido com avaliação adequada, com atenção aos sintomas e com uma estrutura de atendimento rápido caso ocorram emergências. O professor Welton Godinho destaca a importância da avaliação física antes de exercícios físicos. Ela identifica condições prévias de saúde, alguns fatores de risco, possíveis sintomas que possam ser investigados. Essa avaliação começa com uma boa conversa, um histórico de doenças, medicamentos utilizados, casos de morte súbita na família, presença de sintomas como dor no peito, palpitação, tontura, desmaio, ou falta de ar que é desproporcional àquele esforço que a pessoa está fazendo, que às vezes é manifestado num simples caminhar, né, e a pessoa já está identificando. Isso não significa, né, que as pessoas precisem realizar uma bateria de exames. O conselheiro do CREF-5 acrescenta que, mesmo com todos os acidentes fatais registrados, ele reforça que o exercício físico protege a saúde, reduz o risco cardiovascular, entre outros benefícios. Da Rádio Universitária FM, Fortaleza, Márcia Vieira, para a Rádio Nacional de Brasília. Direto da redação, a apresentação da jornalista Ellen Lara. Entramos agora ao vivo, gente, com o repórter Hamilton Pereira. O Hamilton está lá na Câmara e ele fala com o vereador Gustavo Dornas sobre aquela notícia que a gente deu ontem, que é a multa de quase 18 milhões de reais que o município de Itaúna foi obrigado, através de decisão judicial, a pagar à empresa Viasul, né? Então, o repórter Hamilton fala com o vereador Gustavo Dornas a respeito dessa situação. É com você, Hamilton. Bom dia, Benaltas da Rádio TV Sol. Agora são 9 horas mais 20 minutos. Nós estamos falando aqui da Prefeitura Municipal da cidade de Itaúna, onde estou aqui com o vereador Gustavo Barbosa. Gustavo, bom dia, Rádio Sol. Sobre a sua fala ontem no plenário da Câmara Municipal, você levantou um assunto que quase nenhuma pessoas pensaram nesse assunto, sobre aí o pagamento dos 18 milhões ou 19 milhões que a Prefeitura vai ter que fazer pela Viasul, mas em contrapartida também você disse que a empresa não colocou aí nenhum ônibus na cidade, né, Rádio Sol? Bom lá, Milton, eu sempre questionei o valor desse acordo, né, então assim, eu faço questionamentos. Teve uma comissão especial na Câmara, da qual no mandato passado, né, que eu fiz parte, que eu pedi essa comissão especial, foi sobre o transporte público. Então, na ata de 19 de maio de 2021, o representante da empresa falou que de março de 2020 a abril de 2021, a Viasul acumulou um prejuízo de R$ 4.624.783,87. Ou seja, março de 2021 até março de 2020 até abril de 2021, nesse período. Repetindo, março de 2020 até abril de 2021, ou seja, no período mais crítico da pandemia, né? Então, ela acumulou um prejuízo de 4.600.000. Como é que isso se transformou em 18 milhões? Teve o trabalho do Cefet, mas eu estou questionando o trabalho do Cefet também, né? É um questionamento que eu faço. Agora, o principal
eu levantei ontem foi que no acordo feito, né, ao apagar das luzes pela administração passada, né, esse acordo foi assinado em 19 de dezembro de 2024, um acordo de R$17.991.000, R$661,40, para ser pago de 10 vezes. Esse acordo não teve participação da Câmara. Isso não foi votado na Câmara. Foi do Executivo com a Viasul. Neste acordo, previa que a empresa passaria de 10 para 12 veículos, mais 2 vans programa Conduz, totalizando 14 veículos 0 quilômetros. Então, nesse acordo, falava que a empresa teria que entrar com 14 veículos 0 quilômetros. Como a empresa saiu, né, de Itaúna, aí eu pergunto, o questionamento que eu faço para a atual gestão, para o Poder Judiciário, um questionamento respeitoso que eu faço, essa empresa teria que receber esses 18 milhões. Porque se ela teria que entrar com a contrapartida de ônibus, e ela não está entrando com essa contrapartida, então a prefeitura vai ter que pagar esse montante para a empresa? Então essa é um questionamento que eu acho que é pertinente e cabe à atual gestão, repito, que não foi que assinou esse acordo foi assinado pela gestão passada, questionar, né, este item aqui, que para mim é muito importante, porque 18 milhões corrigido com juros, né, isso aí vai, no meu ponto de vista e no ponto de vista de diversos vereadores, esse é um fato, né, esse dinheiro esse montante vai ter um impacto negativo nas finanças do município. Você falou sobre o impacto negativo nas finanças do município. Isso aí pode afetar, Gustavo, também aí a colocação da Guarda Municipal, do Smart Ita ou alguns outros projetos relevantes para o município? Eu acredito que isso aqui afeta diversas áreas do município. Agora, repetindo, né, teve a pandemia, né, a empresa teve prejuízo, né, eu questiono o valor, né, no meu ponto de vista, dentro da minha concepção, eu acho que o município deveria pagar um valor menor para a empresa. Esse valor aqui, né, com essas condicionantes, com esse fornecimento de ônibus, como ela não vai estar mais em Itaúna, eu acho que a prefeitura, dentro da legalidade, né, dentro da razoabilidade, a prefeitura deve questionar, né, estes valores aqui no Poder Judiciário, e a gente espera, né, que a prefeitura obtenha êxito, né, porque a Procuradoria da Prefeitura é muito competente na pessoa do Dr. Rodrigo. Encerrando a nossa entrevista, Gustavo, com relação a dinheiro, uma frota nova de ônibus que foi colocada, se fosse colocada pela Viasul hoje, obviamente ela passaria do montante de 18 milhões, né? Uma frota nova que você disse aí, de mais ou menos 17 ou 18 ônibus para ser colocada em época, obviamente nos dias de hoje, colocando uma frota nova, passaria aí de 17 milhões de reais o preço dessa frota, né? No contrato, Hamilton, é 12 ônibus e 2 vans programa Conduz, né? Eu não vou fazer nenhuma estimativa, mas eu só falo o seguinte: eu votei na retirada da Viasul, e a retirada da Viasul começou no mandato passado, quando a gente não votava esses projetos, aumentamos a fiscalização. Essa comissão especial de 2021, ela colocou, nós fomos responsáveis pela reinstalação, né, dos rastreadores nos ônibus, e a Viasul teve diversas multas na cidade de Itaúna devido a esses rastreadores que foram reinstalados, e o feedback que eu estou ouvindo da população, que com essa nova empresa o transporte público melhorou muito, né? Essa nova empresa aí, as pessoas que moram nos bairros, eu estou tendo um relato que o transporte melhorou. Então a gente fica muito feliz porque o transporte coletivo nos últimos 4 anos estava um caos, né? Vários acidentes, vários atrasos de ônibus, né? Então, assim, a atual empresa tem feito um bom trabalho, mas eu não vou fazer nenhum programa porque, né, eu não tenho a tabela dos ônibus. Mas, repito, a gente está questionando o valor, né? E eu espero que a prefeitura consiga, na justiça, pagar um valor menor do que esses 18 milhões. E essa ata de 2021, né, onde fala esse prejuízo de 4.600.000, isso aí, esse documento, esse valor já está na defesa que a atual gestão fez, contestando esse acordo feito pela última gestão. Então, a Câmara trabalhou muito no mandato passado, fiscalizando a Viasul, cobrando,
né? E eu e diversos vereadores fizemos o nosso papel de fiscalização para proteger, né, e para dar mais segurança para a população de Itaúna. Repórter Hamilton Pereira para a Rádio e TV Sol de Itaúna, Minas Gerais, feita para você. Direto da redação, a apresentação da jornalista Ellen Lara. É isso aí, gente. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com notícias sobre a regulamentação das novas regras para a fiscalização da lei seca, regulamentação que foi aprovada ontem pelo CONTRAN. Antes da gente sair, eu gostaria de mandar um abraço para a Rossana Lara, psicóloga, que mandou, né, mensagem para gente. A Lidianara Lima, um abraço, Lidianara, amei a sua mensagem. Para a Mel Cacheado também, que né, comentou na live de ontem. E um abraço para Neila Freitas. Bom dia, Neila. Neila que está acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube. Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Rádio Sol, a sua rádio. Hora certa na Rádio Sol. 9h29. Direto da redação, a apresentação da jornalista Ellen Lara. Você ouve pela sua Rádio Sol Itaúna, de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 horas da manhã. O Direto da Redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. Oferecimento: a Cooperita tem tudo para o produtor rural. Rações, remédios, laticínios Cooperita, produtos em matéria, requeijão, doce e muito mais. Produtos fabricados artesanalmente na cidade de Itaúna, Minas Gerais. Além dos produtos derivados do leite, a Cooperita ainda conta com supermercado próprio, aberto a toda a população para a compra de seus produtos. A Cooperita tem o selo de inspeção federal. Cooperita, sabor do campo ao paladar. Rua Silva Jardim, 888, 37 3249 3500. Edinho Vidros e Móveis Planejados. Vidros, espelhos, molduras, divisórias, vitrines, forros em PVC, box em vidro e acrílico, corrimão, corporil e toda a linha de móveis planejados comerciais e residenciais. Cada projeto é tratado com cuidado e atenção aos detalhes para garantir sua satisfação completa. Edinho Vidros e Móveis Planejados. Rua Luzia Gonçalves Nogueira, 375, bairro Eldorado, Itaúna. 37 998 26 9820. Tem coisas que ninguém gosta de pensar, mas que fazem toda a diferença quando acontece. Mais suporte para sua família, quando mais precisar. Acolhimento e assistência nas decisões mais difíceis. Planejar hoje é transformar preocupação em tranquilidade. Com o plano básico e o plano completo, a Jadapax oferece 2 opções de assistência familiar, com diferentes coberturas. Entre em contato e conheça os planos Jadapax. 31 9 9818 62 25. Jadapax. Viver o presente com tranquilidade. Forte Parafusos e Utilidades. Aluguel de equipamentos para construção civil. Betoneiras, andaimes, lixadeiras, furadeiras, roçadeiras e parafusadeiras. Alugue qualidade para a obra nunca ficar parada. Forte Parafusos e Utilidades. Rua México 122, bairro Pio 12, em Itaúna. 37998236819. Dificuldade para se movimentar? Não deixe a dor limitar a sua vida. Conheça a Fisiomais, sua clínica especializada em fisioterapia, pilates e osteopatia. Promover a qualidade de vida é a nossa maior missão. Atendimento adulto e pediátrico. Fisiomais, Clínica de Fisioterapia e Pilates. Rua São Miguel, 37, bairro das Graças, Itaúna. 37 99908 6893. Marcela Pinheiro Figueiredo. Crefito, 1962 39F. Moretes Bar e Restaurante. Cada refeição é uma experiência de sabor única. Comida típica mineira. PF e Marmitex. Almoço de 10h30 às 13h30. Comidas variadas. Jantar de segunda a sexta. E para a sua empresa, oferecemos parcerias para oferecer alimentação de qualidade para todos os funcionários. Excelência em atendimento e qualidade. Moretes Bar e Restaurante.
Rua Silva Jardim 420, Centro de Itaúna. 37 9 9818 5083. O gás acabou, não se preocupe, chame a Unigás, sempre com as melhores marcas. A Unigás está no bairro de Lourdes, entrega na área urbana e rural, atende a bares, restaurantes, lanchonetes e residências, com entrega rápida e excelentes preços. A Unigás fornece botijões P13, P45 e P20 e ainda garrafão de água mineral de 20 litros. Unigás, Dorinato Lima 562, de segunda a sexta, de 8 às 20 horas, aos sábados até 4 da tarde, aos domingos, plantão até o meio-dia. Ligue Unigás 998 41 70 53 ou 30 73 81 22. A segurança do seu caminhão traz proteção para a sua vida. A Itaúna Autofreios está há vários anos no mercado e é especialista em freios a ar e eletrônicos, sistemas Wabico e Knorr, e assim o motorista e a carga em total segurança. Itaúna Autofreios, Rua Balbina do Severiano, 321, Bairro Universitário. Telefone WhatsApp 37 3243 6908. Instagram, @Itaúna Auto. Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. Estamos de volta, ouvintes. Agora são 9 horas e 34 minutos. O Direto da Redação da Web Rádio Sol está em transmissão ao vivo pelo aplicativo e site da Rádio Sol, solradio.com.br, pelo Facebook Rádio Sol Itaúna e também, gente, hoje estamos ao vivo no YouTube. Daqui a pouco, assim que terminar, o programa estará na íntegra também para você rever as nossas reportagens no Instagram e no TikTok. Siga as nossas redes sociais, busque Rádio Sol e interaja conosco, dando sua opinião, sugestão e participando das nossas promoções. O Direto da Redação tem o patrocínio de Cooperita, loja agroveterinária, supermercado e a cooperativa que mais cresce na região. A Cooperita fica na rua Silva Jardim 888, no bairro Universitário, em Itaúna. E o telefone é o 37 3249 3500. Direto da Redação, patrocínio também de Edinho Vidros e Móveis Planejados. Uma equipe especializada para te atender, transformando ambientes com estilo e sofisticação. Fica ali na rua Luzia Gonçalves Nogueira, número 375, no bairro Eldorado, em Itaúna. O telefone é o 379-9826-9820. Quer ser um patrocinador do melhor jornal de Itaúna e região? Entre em contato com o nosso departamento comercial. O telefone é o 373-201-1201. A hora certa para você, agora são 9 horas e 36 minutos. Gente, olha essa notícia aqui. Ladrão usou uma vara de pescar para furtar encomendas deixadas na porta de uma empresa. Isso aconteceu em Minas Gerais. Um homem usou uma vara de pescar para furtar 2 encomendas que estavam na entrada de uma empresa em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O caso aconteceu na tarde de 15 de agosto e foi registrado pela Polícia Militar no dia 17, ontem. Segundo as vítimas, os pacotes pertenciam a 2 funcionárias da empresa. Imagens do sistema de monitoramento registraram o momento em que o suspeito se aproximou da entrada e usou uma vara de pescar para puxar as encomendas entre as grades. Meu Deus! Após pegar os objetos, ele deixou o local. Com base nas imagens e nas buscas realizadas, a Polícia Militar conseguiu identificar o suspeito. O homem foi abordado pelos policiais, mas como o crime havia acontecido dias antes, ele não estava mais em situação de flagrante e não foi preso. Ainda segundo a ocorrência, o suspeito retornou à empresa e devolveu as encomendas às funcionárias. A Polícia Militar não informou quando essa devolução foi feita. E a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso e as consequências que o sujeito pode sofrer. Cada uma, hein? Apresentação. Direto da Redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara.
Ministério da Fazenda suspende 14 sites de apostas por irregularidades. Gente, os sites devem continuar acessíveis apenas para a retirada de valores das contas. Como se não bastasse, né? Mais informações com o repórter Gésio Passos. O Ministério da Fazenda suspendeu nesta terça-feira 14 sites de apostas online, as chamadas bets, por descumprirem as normas previstas para a operação no Brasil. Os sites são PixBet, GanheiBet, Bet da Sorte 01, Sport VIP, Energia Bet, MMA, Bet VIP, Papi Games, Mega Aposta, Kbet, Multibet, RicoBet e BRXBet. As medidas foram determinadas pela Secretaria de Prêmios de Apostas e impedem as bets de receberem novas jogadas de apostadores. A maioria das irregularidades é relacionada à ausência de informações obrigatórias para fiscalização pelo governo. Apesar da suspensão, os sites devem continuar acessíveis para que os usuários retirem os valores disponíveis nas contas. O Ministério da Fazenda ainda determina o cancelamento de apostas em andamento e a devolução imediata dos valores apostados. Os sites deverão informar a suspensão nas próprias páginas. O descumprimento da decisão pode resultar em multa diária de R$200 mil. As empresas podem regularizar as pendências e apresentar os documentos exigidos pela legislação, mas a retomada das operações dependerá da comprovação do cumprimento das exigências estabelecidas pelo Ministério da Fazenda. Procuradas pela Agência Brasil, as empresas citadas não se pronunciaram. O espaço segue aberto para manifestação. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. CONTRAN regulamenta novas regras para fiscalização da lei seca. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, aprovou novas regras para a fiscalização da lei seca no país. A resolução, aprovada nesta segunda-feira, dia 17, atualiza procedimentos de fiscalização em vigor desde 2013 e traz novidades, como testes para identificar outros tipos de drogas e a obrigatoriedade em acidentes de trânsito com morte do exame para detectar a presença de álcool ou de outras substâncias psicoativas nos condutores envolvidos. As novas regras entraram em vigor com a publicação da resolução no Diário Oficial da União. Já as mudanças nas fichas de fiscalização e nos códigos de enquadramento das infrações terão prazo de 60 dias para começar a valer, período destinado à adaptação dos sistemas dos órgãos de trânsito. Gente, é muito importante. As pessoas precisam se conscientizar que álcool, drogas e volante não combinam. Simplesmente não combinam. A gente vive tendo notícias de acidentes que aconteceram causados por essa combinação fatal, né? Então, por favor, vamos conscientizar. Se não for conscientizar, é uma coisa que eu sempre falo, ou você se conscientiza pela noção de que você fala, olha, preciso me conscientizar, ou você vai se conscientizar pela dor. Então, na dor tem aqui, ó, novas regras, tá? Os principais pontos de mudança, o bafômetro. Anteriormente, o bafômetro era usado como primeira alternativa para detectar o consumo de álcool. Agora, a fiscalização poderá começar com pré-teste ou teste passivo de alcoolemia. Esse primeiro teste serve apenas como triagem. O resultado do pré-teste sozinho não pode gerar multa, nem comprovar que o motorista dirigia sob influência de álcool. Se houver indicação de álcool na triagem, o motorista passa pelos procedimentos comprobatórios previstos na norma e aí sim é utilizado o bafômetro. Apesar da mudança, o CONTRAN destaca que os parâmetros continuam os mesmos, ou seja, 0,05 miligrama por litro no etilômetro, caracterização da infração administrativa considerando a margem aplicável, e 0,34 miligramas por litro
hipótese de crime de trânsito, também é observada a margem de erro. Bombom de licor e enxaguantes bucais, aqueles, que tem álcool. As novas regras também impactam testes com resultado positivo sem que o motorista tenha bebido. Antes, o uso de pré-testes já ocorria em operações de fiscalização de alguns estados, mas não havia uma regulamentação nacional específica sobre essa etapa. Agora será feito reteste quando houver possibilidade de interferência técnica ou operacional no resultado. O objetivo é descartar a presença de álcool residual no trato respiratório. A resolução cita como exemplo bombons de licor, enxaguantes bucais e pão de forma. Um resultado positivo no teste passivo nesses casos não significa automaticamente infração. Vale destacar que o álcool residual é aquele que fica por alguns minutos no trato superior, nariz, faringe e laringe, após a ingestão de algum tipo de comida ou enxaguante bucal. Já a alcoolemia é a quantidade de álcool etílico encontrado no sangue após a ingestão da bebida, Ou seja, foi encontrado resíduos de álcool porque você, usou um enxaguante bucal, comeu um chocolate de licor, aí você aguarda um tempo, essa coisa vai sair, esse resíduo sai do seu trato, aí você faz um novo teste. Se você tiver bebido, gente, você pode esperar o tempo que for, que não vai passar assim tão rápido, O pessoal andou fazendo muita chacota, muita gracinha com isso, mas a situação é séria. Acidentes com morte. Antes não havia uma regra especificando sobre o tema. Agora, em acidentes de trânsito com morte, é obrigatório realizar exame nos condutores envolvidos para identificar álcool ou outras substâncias psicoativas. Em acidentes sem morte, os condutores deverão ser submetidos à fiscalização de álcool e outras substâncias sempre que possível, mas não é obrigatório. Drogômetro, Antes, a fiscalização era voltada principalmente ao álcool. Agora, a fiscalização passa a prever também teste para outras substâncias psicoativas. Os equipamentos poderão indicar qual substância foi detectada, mas não a sua quantidade. A resolução não cria um equipamento específico para essa finalidade. Portanto, não há um drogômetro capaz de identificar todos os tipos de substância, mas vários testes, gente? O texto regulamenta uma possibilidade que já está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que admite testes toxicológicos e outros meios técnicos e científicos para constatar a condução sob influência de substâncias psicoativas. Recusa ao teste. As penalidades previstas no Código Brasileiro de Trânsito já existiam. Agora, a nova regulamentação muda o procedimento. Na mesma abordagem, não poderão ser aplicadas simultaneamente uma autuação por dirigir sob influência de álcool ou outra dirigir sob influência de substância psicoativa e outra pela recusa ao exame destinado a comprovar essa condição. É uma ou outra. Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. Voltamos, a gente vai agora, para um pequeno intervalo, rapidinho mesmo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para você. Nós vamos falar, já que a gente falou sobre o CONTRAN, a gente vai falar sobre uma notícia triste, que é a despedida de uma jovem que foi vítima de um acidente de trânsito em Itaúna. Estamos apresentando Direto da Redação. Oferecimento. A Cooperita tem tudo para o produtor rural. Rações, remédios, laticínios Cooperita, produtos em matéria, requeijão, doce e muito mais. Produtos fabricados artesanalmente na cidade de Itaúna, Minas Gerais. Além dos produtos derivados do leite, a Cooperita ainda conta com um supermercado próprio, aberto a toda a população para a compra de seus produtos. A Cooperita tem um selo de inspeção federal. Cooperita, sabor do campo ao paladar. Rua Silva Jardim, 888, 37 3249 3500.
Edinho Vidros e Móveis Planejados. Vidros, espelhos, molduras, divisórias, vitrines, forros em PVC, box em vidro e acrílico, corrimão, corporil e toda a linha de móveis planejados comerciais e residenciais. Cada projeto é tratado com cuidado e atenção aos detalhes para garantir sua satisfação completa. Edinho Vidros e Móveis Planejados. Rua Luzia Gonçalves Nogueira, 375, bairro Eldorado, Itaúna. 37 998 26 9820. Fonte Boa Odontologia. Informa a hora certa. 9h48. Imagine comer. Entre em contato e conheça os planos de Adapax 31 9 9818 62 25. Jadapax. Viver o presente com tranquilidade. O Cicobi Crediúna tem tudo para ser seu. Do cartão que facilita o seu dia a dia aos investimentos que garantem o seu futuro. São diversas soluções financeiras com as melhores taxas, atendimento de verdade e o melhor, você ainda participa dos resultados. Para você, para sua empresa, para o seu agronegócio. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Crediúna. Em Itaúna, Rua Silva Jardim, 822, Universitário. 37 3249 2100. Moretes Bar e Restaurante. Cada refeição é uma experiência de sabor única. Comida típica mineira. PF e Marmitex. Almoço de 10h30 às 13h30. Comidas variadas. Jantar de segunda a sexta. E para a sua empresa, oferecemos parcerias para oferecer alimentação de qualidade para todos os funcionários. Excelência em atendimento e qualidade. Moretes Bar e Restaurante. Rua Silva Jardim, 420, Centro de Itaúna. 37 9 9818 5083. Você ouve, de domingo a sexta-feira, o programa Night Songs, de 20 a 0 horas, com Hamilton Pereira. Músicas exclusivas para a sua noite. Into my life. Hold me in your arms. You can't go on thinking. Night Songs, aqui pela sua Rádio Sol Itaúna. Feita pra você. Contabilidade Silveira, Rua Antônio do Bar, 132, bairro Santo Antônio. Há vários anos no mercado em Itaúna e região, atendendo com contabilidade online em vários municípios de Minas Gerais. Precisou de contabilidade? Contabilidade Silveira, CRCMG 105002. Contador. WhatsApp 37999 9369395. Geraldo Radiadores, consertos e reparos em carros, caminhões e carretas. Tudo o que você precisa para rodar tranquilo. Precisou é só ligar. 37 99951 5462 ou 99987 1145. Geraldo Radiadores, Avenida São João, 5478, Nova Vila Mozar, Itaúna. Fone 37 3242 7980 ou 99951 5462. Eu tô ligado. Eu tô ligado na Rádio Sol, feita pra você. Todo mundo se liga aqui. Direto da redação,
De segunda a sexta-feira, notícia com agilidade e credibilidade. Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. A notícia não para. E a nossa redação também não. Estamos de volta, agora são 9h53. O Direto da Redação da Web Rádio Sol está em transmissão ao vivo pelo aplicativo e site da Rádio Sol, solradio.com.br, pelo Facebook Rádio Sol Itaúna e hoje também pelo YouTube. Daqui a pouco o programa estará na íntegra, também no Instagram e no TikTok, para que você possa rever as nossas reportagens, as matérias, tirar dúvidas. Siga as nossas redes sociais, busque Rádio Sol, interaja conosco, dando sua opinião, sugestões e participando das nossas promoções. O Direto da Redação tem o patrocínio da Cooperita, a cooperativa que mais cresce em Itaúna e na região. Cooperita fica na rua Silva Jardim, no número 888, no bairro Universitário, em Itaúna. O telefone é o 37 3249 3500. Patrocínio também de Edinho Vidros e Móveis Planejados, transformando ambientes com estilo e sofisticação. Edinho Vidros e Móveis Planejados fica na rua Luzia Gonçalves Nogueira, número 375, no bairro Eldorado, Itaúna. O telefone é o 379-9826-9820. Hora certa para você, agora são 9h54. Amigos... Direto da Redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. Gente, amigos e familiares se despedem hoje de jovem vítima de acidente de trânsito em Itaúna. Será sepultado na manhã desta quarta-feira, dia 19, o corpo da jovem Maria Eduarda do Carmo, de 21 anos, que faleceu nesta segunda-feira, dia 17, no Hospital São João de Deus, em Divinópolis, onde estava internada em estado grave. A despedida da jovem iniciou por volta das 6 horas da manhã no velório central e o sepultamento está marcado para acontecer agora às 9h45 no cemitério Parque Jardim, aqui em Itaúna. Então deve estar acontecendo neste momento. Maria Eduarda era uma das passageiras do carro que bateu na madrugada de sexta-feira, dia 14, em uma árvore em São João. Maria Eduarda da Secretaria Municipal de Infraestrutura, e havia sido socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Manuel Gonçalves. A primeira vítima desse acidente, Gabriel Menezes de Rezende Jorge, também de 21 anos, faleceu ainda no local da batida, sendo sepultado no mesmo dia no cemitério de Santanense, em Itaúna. Já os demais ocupantes do veículo ficaram feridos. Então, a gente, assim, antes de prosseguir com qualquer coisa, só reforçar. A gente falou antes dos comerciais, sobre a importância da lei seca. Gente, acidente de trânsito é uma coisa, o carro estava em alta velocidade. As imagens mostram que, ao bater na árvore, o carro chegou a tirar as rodas traseiras do chão. Então, assim, é lamentável e fica... às famílias, aos amigos, aos familiares, a nossa solidariedade, o nosso sentimento aí de pesar mesmo. De acordo com a Polícia Militar, o motorista de 19 anos apresentava sinais de embriaguez e teria admitido ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir. O jovem chegou a recusar o teste do bafômetro. Os passageiros relataram ainda que o veículo estava em alta velocidade pouco antes do motorista perder o controle da direção. De acordo com a Polícia Civil, o condutor do veículo foi preso em flagrante ao ser qualificado por homicídio doloso, por dolo eventual, ou seja, situação em que alguém, mesmo sem intenção direta de matar, assume o risco de provocar a morte de outra pessoa. E esse risco, gente, acontece quando você ingere bebida alcoólica e vai ao volante. E eu acredito que, acima de qualquer coisa, esse jovem deve estar sentindo muito pela perda dos amigos, Pessoas tão jovens, com uma vida inteira pela frente, com tudo, a menina estudando, Olha, gente, é muito lamentável. Por favor, vamos conscientizar. Álcool e volante, drogas e volante. Não, simplesmente não.
Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias da colisão. E a PCMG aguarda agora os laudos periciais e de necrópsia. Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. Outra coisa que coloca em risco, que está ameaçando aí a vida dos jovens e de animais, aquele aplicativo, gente, o Discord, tá? As transmissões ao vivo pelo Discord estão suspensas. A determinação judicial foi dada na semana passada, mas vale lembrar que a medida ocorre em meio a investigações policiais contra a plataforma Discord, principalmente depois que uma adolescente de 13 anos foi incentivada em uma live a tirar a própria vida, com cerca de 200 pessoas assistindo ao vivo. A plataforma demorou cerca de 25 minutos para derrubar a live, mesmo depois de ter sido alertada pela Polícia Civil do que estava acontecendo. Gente, isso é inadmissível. Mais informações com a repórter Sayonara Moreno. Enquanto busca negociar a volta das transmissões ao vivo, a plataforma Discord comunicou o cumprimento da determinação da ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, e suspendeu nesta segunda-feira as transmissões de vídeos em tempo real. Na semana passada, a ANPD deu 3 dias úteis para o Discord suspender a funcionalidade de transmissão ao vivo aqui no Brasil, as chamadas lives. O prazo terminaria amanhã. A agência relatou ter identificado falhas na implementação de medidas e procedimentos para prevenir e combater violações graves contra crianças e adolescentes com base no ECA Digital, que está em vigor há 5 meses. Em nota à nossa reportagem, a plataforma informou que continua dialogando com a ANPD em busca de restabelecer esses recursos para os usuários no Brasil. A empresa ainda argumentou que o vídeo é uma parte importante e muito valorizada da experiência no Discord, permitindo que os usuários se comuniquem e criem conexões significativas ao compartilhar experiências, jogar juntos e manter contato com amigos e familiares. Vale lembrar que a medida ocorre em meio a investigações policiais contra a plataforma Discord, principalmente depois que uma adolescente de 13 anos foi incentivada em uma live a tirar a própria vida com pessoas assistindo. A ANPD destaca que o Discord não está sendo bloqueado. No entanto, a agência alerta que isso não impede que outras medidas sejam adotadas em meio à fiscalização que ainda está em andamento. Se você está passando por momentos difíceis e precisa de apoio emocional, ligue de graça para o CVV, Centro de Valorização da Vida, pelo telefone 188. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. Esse foi o seu jornal Direto da Redação, transmitido pela Web Rádio Sol de Itaúna, nessa quarta-feira, dia 19 de agosto, com apresentação, produção e edição dessa humilde jornalista que vos fala, Ellen Lara, participação especial do Hamilton Pereira nas reportagens direto de diversos lugares de Itaúna. E técnico de som e efeitos especiais, o Rodrigo Damiani, que está aqui do meu lado, direto da redação. É um oferecimento de Cooperita, a cooperativa que mais cresce na região. Fica ali na rua Silva Jardim 888, no bairro Universitário, em Itaúna. E também Diadinho Vidros e Móveis Planejados, transformando ambientes com estilo e sofisticação. Fica na rua Luzia Gonçalves Nogueira, número 375. Bairro Dourado, em Itaúna. Bom dia para você. A gente se encontra de novo amanhã, das 9 às 10 da manhã, com mais informações importantes para o seu dia. Tchau, tchau. Você ouviu Direto da Redação. Direto da Redação. Oferecimento. A Cooperita tem tudo para o produtor rural. Rações, remédios, laticínios Cooperita, produtos em matéria,
requeijão, doce e muito mais. Produtos fabricados artesanalmente na cidade de Itaúna, Minas Gerais. Além dos produtos derivados do leite, a Cooperita ainda conta com um supermercado próprio, aberto a toda a população para a compra de seus produtos. A Cooperita tem um selo de inspeção federal. Cooperita, sabor do campo ao paladar. Rua Silva Jardim, 888, 37 3249 3500. Edinho Vidros e Móveis Planejados. Vidros, espelhos, molduras, divisórias, vitrines, forros em PVC, box em vidro e acrílico, corrimão, corporil e toda a linha de móveis planejados comerciais e residenciais. Cada projeto é tratado com cuidado e atenção aos detalhes para garantir sua satisfação completa. Edinho Vidros e Móveis Planejados.